Fala galera, eu sou Michel Schmidt e hoje é dia de estreia no canal. É a nova revista mensal do Homem de Ferro, lançado em setembro de 2024. No norte de Nova York, um grupo de trabalhadores chega à entrada da fábrica, mas é barrado por correntes e dois seguranças que afirmam que o local está fechado e que todos devem voltar para casa. Quando os trabalhadores insistem, os guardas revelam sua verdadeira natureza, transformando-se em monstros gigantes de pele roxa do tamanho do Hulk. Eles atacam o grupo, alertando que as grades estavam ali para protegê-los. Os trabalhadores tentam fugir, mas o líder do sindicato hesita ao perceber que um amigo mais corpulento não conseguiria escapar a tempo. Determinado a proteger o colega, ele assume a postura de quem já serviu ao exército e aprendeu a lidar com capangas da empresa Hulkificados. No entanto, antes de se arriscar ainda mais, um raio de energia atinge um dos monstros, interrompendo a ação. O Homem de Ferro chega e, ao ver os trabalhadores assustados, tranquiliza o grupo, dizendo que não fazia ideia do que estava acontecendo ali. Ele esclarece que não autorizou o fechamento da fábrica e que só passava para uma rápida checagem. Observando os guardas transformados, brinca que esses monstros estão longe de ser o Hulk e comenta com alívio por não ter se dado ao trabalho de vestir sua armadura de mistério anti-magia, para algo que parecia ser apenas uma rotina. Dirigindo-se aos guardas monstruosos, ele brinca, dizendo que estão oficialmente demitidos, e questiona se gostariam de participar de uma pesquisa de satisfação de recursos humanos. Um dos guardas, no entanto, responde de forma ríspida: não trabalham para o Vingador Dourado. Ambos avançam contra ele, mas Tony os detém com um rápido disparo de raio repulsor, que os imobiliza e faz com que retornem à forma humana. Com os guardas neutralizados, Tony observa os trabalhadores e, com o auxílio de seu sistema de reconhecimento facial, identifica Ramon Vicente, líder do sindicato. Ele então pede a Ramon que o guie pelo interior da fábrica para entender melhor a situação. Ramon pensa que será encaminhada ao RH, mas ao vê-lo ao seu lado, fora da armadura, Tony o tranquiliza, dizendo que não tem intenção de interferir no sindicato. Ele explica que recentemente recuperou a empresa e que o antigo gestor a usava para fabricar armas. Segundo Tony, a IA de sua armadura detectou o protesto e ele decidiu conversar diretamente com Ramon. Ao entrarem na fábrica, a primeira coisa que chama a atenção é um sentinela em construção, ainda um projeto de Feilong. Tony pergunta se estão mesmo continuando com aquilo. Ramon responde que não. Agora, a fábrica está focada em produzir projéteis de artilharia. Tony questiona como ele se sente sobre isso, e Ramon, com um tom firme, apenas diz que precisa do trabalho, assim como todos lá fora, e pergunta a Tony se ele planeja fazer com que todos procurem um novo emprego. Tony garante a Ramon que não tem intenção de cortar os empregos de ninguém, e sugere que a fábrica poderia se dedicar a algo diferente, como a produção de semicondutores. Mas Ramon explica que a questão é justamente essa. Eles estão se sindicalizando porque não têm voz nas decisões sobre o que será produzido, mesmo sendo eles que mantêm tudo funcionando. Tony promete reconhecer o sindicato e formalizar no contrato as reivindicações dos trabalhadores. Após um aperto de mão, ele veste sua armadura e se despede, afirmando que um verdadeiro CEO deve mostrar ação e não só palavras. Durante o voo, algo inesperado acontece. A armadura perde potência e desativa no ar, fazendo com que Tony caia em queda livre e se choque violentamente contra o chão. Por sorte, mesmo desacordado, sua IA ativa automaticamente um chamado para uma ambulância. Algumas semanas depois, em Manhattan, vemos Tony em recuperação. A queda lhe quebrou a maioria dos ossos, forçando-o a um longo período de repouso, fisioterapia e paciência. Ele reflete sobre a idade, achando o processo mais demorado do que o esperado, e lamenta estar em Nova York bem na época do frio. Mais intrigante, no entanto, é o fato de os diagnósticos não encontrarem qualquer problema na propulsão de sua armadura. A pergunta que o persegue é: o que realmente causou a queda? A única certeza de Tony é que todas as armaduras conectadas à rede receberão a última atualização dos servidores da Stark. Cada traje online está sendo corrigido.
Apenas aqueles guardados, desconectados, ficam de fora. Ele considera a possibilidade de voltar à conexão neural, que sincroniza a armadura diretamente com seu sistema nervoso. Talvez essa conexão o tivesse alertado antes da queda. Mas rapidamente descarta a ideia. Conexões neurais não combinam com seu histórico de alcoolismo. Nesse instante, sua assistente virtual o lembra de que a reunião do conselho começará em 15 minutos. Decidido a não se atrasar para sua primeira reunião após retomar o controle da empresa, Tony opta por voar até lá. Na sala de reuniões, alguém menciona que o pai sempre falava sobre o profissionalismo de Tony Stark. Esse é Jack Cunningham Jr., cujo pai foi secretário de defesa na época em que Tony dirigia a SHIELD. Eles nunca tiveram uma boa relação, e Tony imagina que o jovem Cunningham o culpa pela morte do pai. Presente também está a Melinda May, uma das lendas da SHIELD, que comenta que várias das pessoas ali são novas para ele, mas garante que todos desejam o melhor para a Stark Limitada. Tony brinca, dizendo que, nesse caso, ele é um cara de sorte. Em seguida, revela sua nova ideia: um aplicativo de apostas, o Stark Booking, onde usuários poderão apostar nos resultados das batalhas entre super-heróis. Ele assegura que os custos serão mínimos e as receitas altíssimas, algo necessário agora que ele pretende tirar a Stark Limitada do setor de armamentos para sempre. Como previsto, a proposta não é bem recebida. Melinda rapidamente reforça que todos ali amam o que a Stark Limitada representa, e o que ela representa é a fabricação de armas. No meio da discussão, a doutora Rabatini chega para a reunião. Tony perde a paciência, chamando todos de loucos por aceitarem a presença da cientista suprema da IMA na reunião. Antes que ele possa continuar, Jack o interrompe, revelando que a doutora Rabatini e seus aliados da Roxxon fizeram uma proposta formal de aquisição das ações da Stark Limitada, pelo valor de mercado, com foco na expansão da produção de armas. Tony protesta, afirmando que isso jamais acontecerá, mas Jack o corrige. A decisão agora é do Conselho, que deverá votar. Além disso, conforme as regras regulatórias, uma vez que a oferta foi apresentada, as operações comerciais da Stark Limitada ficam congeladas, o que significa que a fabricação de armas continuará ativa até que tudo seja decidido. Furioso, Tony se recusa a aceitar que uma gigante do petróleo e uma corporação de supervilões como a IMA possam tomar o controle de sua empresa. A doutora Rabatini ignora as explosões de raiva de Tony e, com calma, avisa que os documentos já foram entregues e agora tudo depende da decisão final do conselho. Tony tem lidado bem até aqui, conseguindo recuperar sua empresa das mãos de Fei Long, mas agora está encurralado. Se decidir fechar as fábricas de armas sozinho, os acionistas certamente o processarão, e o conselho deve afastá-lo por agir sem consultá-los. Com a carta de intenção assinada entre Jack Jr. e a Roxxon e a IMA, a fusão se torna oficial, e a produção de mísseis da Stark Limitada é agora um negócio comum, fora do alcance direto de Tony. Nas redes sociais, inúmeros perfis provocam com postagens absurdas, misturando frases de amor, Deus e família com imagens de câmeras de segurança. Entre as postagens, aparecem imagens de Tony acompanhadas de legendas provocativas, como "a única coisa que derruba o Homem de Ferro mais rápido que eu é a gravidade", seguidas de hashtags chamativas. Embora ele tente ignorar, acaba respondendo a um dos perfis, do Tigre Voador, com uma pergunta direta: "Quem é você?". Ele sabe que é um erro, mas num dia como esse não se importa e aperta enviar. Logo, Tigre Voador responde, marcando uma localização como um desafio. Venha descobrir. Instantes depois, uma explosão ocorre em um ponto próximo. Pouco depois, Tony chega ao local da explosão, uma lavanderia que pagou o preço por sua imprudência nas redes sociais. Ele estranha que o Demolidor ainda não tenha aparecido, e ao checar os sensores de sua armadura, nota que o prédio está vazio. De repente, duas sombras surgem atrás do Vingador Dourado e o atacam de surpresa. Os agressores são Tigre Voador e Tubarão Tigre. Homem de Ferro parte para o contra-ataque, mas fica confuso ao perceber que sua armadura não detectou a presença dos vilões, mesmo depois da atualização. Ao ser mordido pelo Tubarão Tigre, Tony sente um incômodo.
Lembra que seus joelhos estão fixados com parafusos e exatamente naquele ponto, o que só aumenta sua frustração. O Homem de Ferro precisa encerrar a luta rapidamente, mas logo sua armadura revela que todo o confronto está sendo transmitido ao vivo. Tony se pergunta qual é a graça de todos assistirem a dupla levando uma surra, e suspeita que eles estão atrás de seguidores. Tigre Voador então responde que está apenas seguindo ordens. O chefe pediu para eles levassem um soco. O Tigre Voador cumpre a missão, aproveitando para zombar. O melhor de tudo é que o Vingador nem pensou em usar sua armadura mágica. Tony se sente um idiota. Ele percebe que o curto-circuito na armadura que aconteceu na fábrica dos Sentinelas não foi causado por sabotagem mecânica, mas sim por magia. Isso explica por que seus diagnósticos não detectaram nada. Ele odeia magia, e pensar em termos mágicos não faz sentido para ele. Felizmente, tem uma versão anti-mágica da armadura do Homem de Ferro. Agora, porém, surge uma nova preocupação. Como o Tigre Voador descobriu sobre essa armadura? Essa informação vazada foi a razão pela qual Tony a escondeu em um armazém isolado em Longsland, um local adquirido especialmente para isso. Mas magia sozinha não explica por que a armadura também não detectou aquelas duas ameaças. Logo, ao abrir a porta do depósito, o Homem de Ferro é recebido com um forte soco em seu capacete. Foi um soco poderoso. Tony sentiu os grampos de seu couro cabeludo estourarem. Seus atacantes são os mesmos guardas gigantes da fábrica dos Sentinelas, e ele sabe que não passam de uma distração. Rapidamente, ele derruba um deles com o disparo de seu raio repulsor. Ele pergunta a um dos monstros o que estão fazendo em seu armazém, mas imediatamente recebe a resposta de outra pessoa. Justine Hammer aparece. Ela informa que o armazém agora pertence a ela. A cabeça de Tony volta a doer. Ele não consegue acreditar no que vê, pois sabia que Justine havia morrido nas mãos de Zack Stein. Justine confirma e revela que a Roxxon tem aliados poderosos de outras dimensões que a trouxeram de volta à vida para fechar a aquisição da Stark. Mesmo assim, Tony não acredita que ela tenha um histórico vencedor contra ele. Isso é algo que herdou de seu pai. Ela admite que esteve manipulando Tony o tempo todo. Primeiro, usaram um grampo de Berserkers para bloquear sua fábrica de armas. Depois, dois antigos mestres do mal o distraíram enquanto ela invadia seu armazém. Tony a interrompe, dizendo que não se importa e que, se ela quer falar, deve se dirigir à sua armadura de mistério. No entanto, quando a chama, ela não vem até ele. Justine ri e revela que seu mistério era o último componente que precisava para se transformar em um novo Monge de Ferro. A preocupação toma conta de Tony, que pergunta o que ela planeja fazer. É claro que Tony não vai deixar isso barato. Foi sua esposa que lhe deu a armadura, e Justine lamenta saber que eles já não estão mais juntos. Tony responde que ela deveria se preocupar menos com sua vida sentimental e mais com como devolver seu metal antimágico. Justine explica que isso não é apenas mais uma de suas guerras de armaduras. Agarra Tony com uma mão e o lança contra um prédio próximo. Em seguida, declara que em breve todas as armaduras e a empresa serão dela, pois já conseguiu os votos necessários do conselho. Tony tenta não gritar. O impacto abalou os parafusos que colocaram em sua coluna. Enquanto se arma melhor, ele diz a Justine que não se surpreende. No capitalismo, decisões importantes não são determinadas por votação, mas sim pelo poder e controle econômico. O ataque do Homem de Ferro não faz efeito algum no Monge de Ferro, e Justine ressalta que a Roxxon, a maior companhia de petróleo do mundo, está extremamente bem capitalizada, algo que o conselho de Tony já percebeu. Ela imagina o impacto de uma união tão poderosa. O novo CEO da Roxxon, a cientista suprema da IMA e a Stark, com toda a sua inovação, dominando os mercados globais de armas e energia. Fei Long abriu essa oportunidade ao reconduzir a Stark Limitada para seu foco principal, armas como aquelas que Tony tem em suas armaduras. Inteligente, ironiza ela. Mas, segundo Justine, Tony ainda não compreende a realidade. Ele já foi derrotado, e pergunta se ele sabe por que sua armadura despencou do céu. A resposta, porque foi ela quem mandou. Com um comando direto, Justine ordena: armadura, caia!
Justine derruba Tony e revela que a Roxxon, com a ajuda de aliados extradimensionais, introduziu um elemento mágico no malware da AIMA com o apoio do grupo Berserkers. Esse código foi lançado diretamente nos servidores da Stark, na antiga fábrica dos Sentinelas. Ela insinua que, se Tony tivesse usado sua armadura anti-magia, na ocasião, talvez tivesse percebido a ameaça. O malware é astuto. Ao detectar uma atualização global das armaduras, ele se tornou ainda mais agressivo, devorando todas as unidades de Tony como um vírus voraz. Antes de ir, Justine sugere que ele deveria investir em alguns conhecimentos básicos de magia, uma habilidade quase essencial nos negócios agora. Ela lembra que até um de seus antigos colegas dos Vingadores se juntou à causa dela, e finaliza com "Vejo você na votação do conselho". Na página final, Tony se concentra em criar algo, refletindo sobre o tempo que passou no hospital e como negligenciou sua empresa, que representa o legado de seu pai, não apenas o dele, enquanto se divertia como super-herói. Ele pondera que Justine está enganada ao subestimar a situação. Para ele, a Roxxon e a AIMA estão muito aquém em termos de capital. Embora ela tenha conseguido vencê-lo em um combate, algo inédito para ele, está determinado a que isso não se repita. Tony lembra das palavras de Justine, que disse que essa não era apenas mais uma guerra de armaduras. Ele reconhece que, apesar de ela ter razão sobre a gravidade do que enfrentam, a verdadeira batalha se aproxima. Em sua mente, toda a riqueza dela e tudo o que construíram estão prestes a serem consumidos pelas chamas. Essa é a guerra Stark-Roxxon e ele está pronto para enfrentá-la. E aí, pessoal, o que acharam da primeira edição? O texto é de Spencer Ackerman e a arte é do Júlio Otta. Sobre o acidente do Tony, acho bem comum que a armadura o proteja enquanto está funcionando, não quando está desligada. Mas não consigo entender por que ele deixou sua melhor armadura em um armazém qualquer, sem segurança. E essa ideia de aplicativo de apostas? Tony já teve várias ideias malucas, mas essa parece uma das mais absurdas. Mas o que eu quero saber é o que vocês mais gostaram ou não gostaram dessa edição. Deixe suas opiniões nos comentários. Por enquanto é isso. Não esqueçam de apoiar o trabalho com seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Obrigado a quem ficou até o final e um abraço, galera!